Isso aí, galerinha! Que bela tarde! Tirou as palavras da minha boca. A colega sugeriu que eu fizesse os exemplos. Eu não sei se vocês concordam comigo, o nosso material, ele é enxuto. E eu fico receoso de fazer qualquer exercício do material que tu não tenha tentado. Porque nesses anos de sala de aula, uma coisa que eu aprendi na sala de aula, depois fui aprender fazendo física, né, para estudar para o professor de física mesmo, é que na verdade o exemplo ele só é útil como um primeiro momento do aluno enxergar o professor agindo. Depois o aluno tem que usar todas as opções possíveis para exercitar. Então eu acho que melhor do que fazer os exemplos de calorimetria é convocar, arriscar os exemplos. E na próxima aula tu já pede, professor, corrige os exemplos, já que não tem o gabarito. Eu já começo corrigindo os exemplos e aumento um pouquinho a nossa gama de exercícios a fazer. Agora, eu te falei do que macete e do que moleza, certo? Mas nessas aulas anteriores, mostrei trocas de calor com mudança do físico e sem mudança do físico. E prometi exercício extra, certo? Dessa área. E a continuação natural do nosso material é te explicar o diagrama de fases. Então, antes de passar a tarefa Ninja Mutante Power Plus, eu quero falar de diagrama de fases. Os materiais, quando vão falar do diagrama de fases, eles usam um processo diferente do que eu uso. Então, mais uma vez, eu não quero nem ver o que a tua apostila fala sobre o diagrama de fases para te contar a minha história. É a única coisa que pode ser melhor do que ler uma apostila. É o professor vir aqui e te contar a história do ângulo dele. Porque competir com o livro é foda. O cara que escreveu o livro, ele é doutor, pós-doutor em educação. Então é óbvio que ler cuidadosamente um bom livro de física sempre será melhor do que qualquer aula. Escuta o que eu estou te dizendo, cara. Ler um bom livro de física sempre humilhará a melhor aula de física do mundo. Até porque durante a aula tu tá aí parado, tu é passivo. E na leitura do livro tu é o ator principal, tu é o protagonista. Isso já muda tudo. E digo mais, quem assiste as minhas aulas na internet aprende mais do que quem assiste ela ao vivo, tu acredita? Porque o cara que está assistindo na internet, ele foi lá e deu play porque ele queria a aula. E muitos de vocês querem ir pra casa dormir, pô. É óbvio, assim como eu, às vezes eu quero ir pra casa dormir. Não quero dar aula, tô cansado, né? Então tu vê, só o estudo salva, o resto é bobagem. A grana que tu me paga para dar aula aqui para ti, ela vai fora. A grana que tu aproveita é quando tu assiste a correção de um exercício que tu tentou. Porque também se não tentou, não vai aprender. E quem diz isso não é o babaca do Otávio, são os fodásticos da educação do mundo, não do Brasil, do mundo. A galera do mundo todo já descobriu isso, certo? É por isso que na maioria do mundo não existe mais esse momento aqui onde eu leio a apostila para vocês. Já é direto, tira dúvida e exercício, porque se pressupõe que o aluno vai estudar em casa sozinho. Certo, galerinha? Vamos refletir sobre isso. Procurem na internet sobre os colégios mais modernos do mundo, que vocês vão se espantar. Não tem nem quadro na sala de aula, certo? Porque esse momento aqui é um momento meio bobo, certo? Mas eu tenho esperança ainda. Um ou outro eu vou emocionar, quer ver? Vamos ao laboratório. E a máquina que eu tenho hoje pra gente brincar é foda. Ela é uma máquina assim, tem um blindex aqui de vidro pra gente poder enxergar as coisas lá dentro. E tem só dois botões, o botão da pressão e o botão da temperatura. E tu pode brincar à vontade ali. Pode ir para a temperatura do Big Ben, 1 trilhão de Kelvin. Pode ir para o 0 Kelvin, 0 absoluto. E a pressão aqui também, tu pode zerar a pressão ou tu pode colocar toda a pressão do universo. É foda essa máquina. Eu queria poder compreender como é que as fases das substâncias mudam dependendo da pressão e temperatura na qual se encontram. Nas quais se encontram. Então deixa eu ver, vou abrir meu blindex aqui, tá vendo? Vou abrir meu blindex, vou pegar uma substância aqui e vou botar ali dentro. Pelo formato do corpo dá para perceber que está no estado sólido. Fechei a tampa do blindex, qual é a pressão lá dentro? 1 atmosfera, estamos aqui respirando a 1 atmosfera aproximadamente, 1 atmosfera. Quer dizer que meu estudo vai começar ali a 1 atmosfera. Deixa eu ver que temperatura que está mesmo. Ah, temperatura ambiente, ó, 20 graus. Temperatura de 20 graus, então estou por aqui no meu gráfico. Ó. Aquele ali é o ponto. E está no estado sólido, legal. Então eu vou pegar e vou girar o botão da temperatura. Ó, já
Foi para 30 e poucos graus, incrível, ó, sólido. Então, ainda está sólido. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Sólido, sólido. E de repente eu vejo uma partezinha derreter. Tá vendo a pontinha derreter ali? Ou deixa eu ver que temperatura é. Sim, eu anoto essa temperatura em que isso aconteceu. Então deixa eu anotar numa cor diferente. Foi aqui, foi nessa temperatura aqui. Era a pressão atmosférica ali. Até o pontinho vermelho estava em que estado físico? Sólido. Ali começou a fusão. Eu aguardo mais um pouco e perceberei que daqui a pouco tem uma pocinha do líquido ali. Líquido. Deixa eu ver, aumenta um pouco mais a temperatura. Líquido. Aqui já tá, líquido. Líquido, legal. E daqui a pouco, de repente, blup, 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 umas bolinhas e uma fumacinha começa a subir. Opa, deixa eu ver que temperatura é essa? Oh, que temperatura legal. Aí eu vou lá e marco essa temperatura. Esperas mais um pouquinho e enxerga que a coisa toda está no estado gasoso, fazendo... São as moléculas do gás, depois eu vou te explicar por quê. E aí deixa eu ver, gás 1 trilhão de Kelvin. Chega a brilhar a porcaria, mas é gás. Gás, dali em diante é gás. Cara, tu viu que idiota que foi? Eu peguei uma máquina idiota e mexi na porcaria do botão e assinalei no gráfico a pressão e a temperatura nas quais a mudança de estado físico ocorreu. Mas o legal é o que vai acontecer agora. Ó, tô girando para a esquerda, né? Tá esfriando de novo. Se eu não colocar uma forminha de gelo, a coisa não ia ficar quadradinha assim, pelo amor de Deus, né? Ficou quadradinha assim só porque eu botei na forminha de gelo e para tu identificar que é o estado... Beleza, sólido. Show. Como eu vivo a uma atmosfera, eu já até imaginava o que ia acontecer. Eu fico curioso, e se a pressão diminuir, né? E se a pressão diminuir? Observem que agora eu vou fazer o estudo a 0,8 atmosfera. Eu girei o botão da pressão para a esquerda, diminuiu a pressão, para a direita aumenta. E aí eu vou lá me divertir de novo. Sólido. Sólido. Pô, sólido. Aí de repente começa a derreter. Tu só tem que marcar qual é a temperatura em que isso aconteceu. E seria uma temperatura menor para fundir. Isso para a grande imensa maioria das substâncias. Aí tu aumenta, já foi para o estado líquido já, né? Já foi para o estado líquido, aumenta a temperatura, líquido, aumenta a temperatura, daqui a pouco começa a vaporzinho, opa, deixa eu ver em que temperatura isso aconteceu. Observa que na primeira situação, as temperaturas de fusão e ebulição estavam mais distanciadas. Quando eu baixei a pressão, a temperatura de... Obrigado pela participação, tu vê que tem gente acordada, ó. Elas se aproximaram. E se tu faz todo o experimento de novo, baixa um pouquinho a pressão, diminui a temperatura para ir para o estado sólido, aí tu já está por aqui assim. E tu vai lá, aumenta a temperatura, observa, aumenta a temperatura, observa. E anota a temperatura de fusão e ebulição. Elas estão ainda mais próximas. Chega uma hora, meu querido, que tu cai do cavalo. Chega uma hora que tu vai fazer a experiência de novo, baixa a pressão. Aumenta a temperatura, sólido, aumenta a temperatura. Ai meu Deus, que é aquilo? Não é possível. Tu vê umas fumacinhas saindo do estado sólido e de repente, sem uma gota de líquido aparecer na tua frente, a coisa toda vai para o estado gasoso. É uma loucura. O estado líquido deixa de existir. E aí então não faz sentido mais marcar 2 pontos, né? Para que marcar 2 pontos só existe uma mudança de estado físico. E tu vai marcando esses pontos. Depois tu vai lá e brinca de ligar ponto, a brincadeira primeira da tua vida. Aí surge o diagrama. Porra, o diagrama de fase, ele é fácil de compreender o significado dele. Ele simplesmente está me dizendo para uma certa pressão e para uma certa temperatura se a substância está no estado sólido ou... E é tu que tem que saber, tá? Onde é que é o sólido, onde é que é o líquido, onde é que é o gasoso. Na prática é só tu lembrar que na tua casa, né, se tu vai muito para a esquerda na temperatura, né, se tu diminui muito a temperatura, fica sólido. Esse diagrama aí é um diagrama honesto que eu tinha feito. Para deixar ele mais didático, eu vou deixar ele menos honesto. Menos honesto ele está agora, mas agora ele está mais didático.
Agora vai ficar mais legal eu discutir contigo. Aqui é o estado sólido, como a maioria demonstrou que sabe. Aquela região mágica ali só acontece em planetas onde existe uma certa pressão atmosférica, né? Porque sem a pressão atmosférica adequada o líquido nem existe. Olha que divertido saber disso, né? Hoje, quando a gente procura vida em outros planetas, a gente primeiro vê se pode ter substância no estado líquido. A gente procura então uma certa pressão atmosférica nele, né? Porque se não tiver pressão atmosférica, a chance de vida complexa é infinitamente reduzida, né? A gente sabe que os líquidos são fundamentais para a vida ter se desenvolvido como se desenvolveu. Além de tu reconhecer onde é cada maldito estado físico, eu preciso que tu saiba o nome desse ponto ali que eu chamo de PT, e nada tem a ver com partido político, pelo amor de Deus, e esse outro ponto aqui também eu chamo de PC. Esse ponto PT, ele está relacionado com a temperatura do ponto triplo e está relacionado também com a pressão do ponto triplo. Já aquele ponto ali chamado de ponto crítico, ele só está relacionado à temperatura crítica, não está relacionado à pressão alguma. Então, peraí, o nome eu já disse, o que é o PT ali? É ponto triplo. Ponto triplo. Aí, lembrando, eu falei do PT, mas eu não tenho nada contra o PT, só contra todos os partidos políticos do Brasil e contra o sistema político brasileiro. Certo? Não é nada contra o PT, eu só quero que todos os políticos morram de uma morte lenta e dolorosa, exceto teus familiares, neles eu confio. Os outros todos devem morrer de morte lenta e dolorosa, ao meu ver. Lenta e dolorosa, eu repito. Ponto triplo. Pressão e temperatura, nas quais os três estados físicos existem concomitantemente, ou para ficar bonito, coexistem. Pressão e temperatura nas quais os três estados físicos coexistem. O que eu estou te dizendo, meu querido, é que se tu bota lá água aqui dentro, bota a pressão e a temperatura do ponto triplo da água, o que tu vai ver é uma pocinha d'água, uma nuvem de vapor espessa ali em cima e pedrinhas de gelo flutuando na água, tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Inacreditável que as substâncias apresentem essa capacidade de estar nos três estados físicos ao mesmo tempo. O que é o PC? Que eu acabei de falar que é o ponto crítico. O ponto crítico está relacionado à temperatura crítica, que é a temperatura acima da qual apenas o estado gasoso é possível. Então, primeiro, está relacionado à temperatura, A com crase, né? Está relacionado à temperatura crítica, vírgula, que é a temperatura acima da qual os três estados físicos. Desculpa, foi no automático. É a temperatura acima da qual apenas o estado gasoso, é possível. Ponto crítico está relacionado à temperatura crítica, que é a temperatura acima da qual apenas o estado gasoso é possível. Eu não entendo isso, professor. O negócio é o seguinte, ó. Imagina que a temperatura crítica de uma certa substância é 500 graus Celsius. Se essa substância atinge os 500 graus Celsius, por mais que tu espremesse essa substância com toda a pressão do universo, ela não iria nem para o estado líquido, nem para o estado sólido. Ela continuaria em volume diminuto, mas com as moléculas todas soltas umas em relação às outras.
a temperatura seria tamanha para esse elemento químico que, mesmo que a pressão fosse altíssima, as moléculas jamais se aceitariam ficar coladas como no estado líquido ou grudadas mesmo como no estado sólido. Ou seja, se eu quiser ver essa substância que tem essa temperatura crítica em um estado que não seja o gasoso, eu primeiro vou ter que reduzir a temperatura para abaixo de 500. Aí sim, basta pressurizá-la, que ela iria ou para o estado líquido ou para o estado sólido. Isso é tão importante na física, entender o que é a temperatura crítica, que o próprio estado gasoso ganha nomes distintos quando ele está acima da temperatura crítica e quando ele está abaixo da temperatura crítica. O estado gasoso acima da temperatura crítica é chamado de gás. E o estado gasoso abaixo da temperatura crítica é chamado de vapor. Logo, como é que é o nome daquela coisa que tem no bujão de gás lá da cozinha? Né? É vapor liquefeito de petróleo, o nome correto, né? Mas a galera chama de GLP, certo? É um erro chamar de GLP. Porque se fosse de fato um gás, como é que está no estado líquido? E para lembrar que está no estado líquido é só pegar o isqueiro que é transparente, né? Tu vê que ele está no estado líquido, tu diminui a pressão, sai no estado gasoso, certo? Já que está no estado líquido, não deveria ser chamado gás. O nome correto seria vapor liquefeito de petróleo. Mas a galera erroneamente chama de GLP, gás liquefeito de petróleo. Então tá. Já sabes então a distinção entre estado gasoso, chamado vapor, e chamado gás. Quando uma substância está no estado de vapor, basta aumentar a pressão que tu pode solidificá-la. Ou liquefazê-la, que é o mais comum. Agora, quando a substância está no estado de gás, tu pode aumentar a pressão infinitamente, meu querido. Vai continuar no estado gasoso. Resumindo, ó, essa pontilhada continua para todo sempre, estado gasoso. Eu, além de exigir que tu conheça o que é o ponto triplo e o ponto crítico, eu preciso que tu saiba dar nome a todas essas curvas aí, a essas três curvas, na verdade. Do A até o PT, do PT até o B e do PT até o PC. Tens que saber o nome daquelas curvas. O vestibular pode te pedir isso, tu vê que sacanagem. Deixa eu ver. APT, essa curva chama-se curva, e aí tu bota o nome da mudança de estado físico entre esse estado e esse estado. Como é o nome da mudança do físico do sólido para o gasoso? Alguém lembra? Por isso que a APT é chamada de curva da sublimação. Depois, PTB, meu Deus, o que é isso? Nos perdoe. É o nome da curva, tá? PTB. Essa curva separa o estado sólido do líquido. Como é que é o nome da passagem do sólido para o líquido? Curva da fusão, então. O professor não poderia chamar de curva da solidificação, que é do líquido para o sólido? Poderia, só que é pouco comum. Pouco comum. Mais uma, PTPC, pela madrugada, que não existe esse partido, PTPC. Curva da, como é o nome do líquido para o gasoso? Vaporização é o nome genérico, né? Vaporização. Esta vaporização, não custa lembrar que ela pode ocorrer de três maneiras distintas, clássicas, né? Vaporizar é ir do estado líquido para o estado gasoso. Se ocorre de maneira lenta e natural, a baixa temperatura de ebulição, a gente chama de evaporação. É o que está ocorrendo na tua pele agora, é o que está ocorrendo nos mares, rios e nos copos d'água. Certo? Evaporação. Se ela ocorre numa temperatura específica, é rápida e forçada, ela é chamada de ebulição. Como assim forçada, professor? Não existe na natureza nada entrando em ebulição de maneira natural? Existem lagos, né, na temperatura de ebulição, né, que dão origem aos geysers, né, aqueles eventos geológicos onde há ejeção de vapor, né, a partir da crosta terrestre, muito bonito aquilo. Então tu vê, a ebulição, existe a ebulição natural, só que ela é muito rara. Né? Na maioria dos casos, quando está ocorrendo ebulição, é porque um ser humano obrigou a substância a entrar naquela situação.
e a calefação. Calefação é aquela história de tu pegar uma superfície superaquecida, jogar um líquido em contato com a superfície e direto para o estado gasoso, quase instantaneamente. Então, bacana tu saber a distinção dessas três coisas, tá? Ocorre de maneira lenta e natural, a baixa temperatura de ebulição. Ocorre em uma temperatura específica, é rápida e forçada na maioria dos casos. É quase instantânea e ocorre quando um líquido a baixa temperatura de ebulição atinge uma superfície superaquecida e fritou ovo, né? Pegou a frigideira e já joga a frigideira debaixo da água. Não façam isso, porque isso faz com que o teflon, que já é proibido em boa parte do mundo por ser cancerígeno, se desprende ainda mais rapidamente, contaminando a tua amada família. Então jamais coloque uma panela de teflon aquecida debaixo da água, porque essa variação, essa dilatação, essa contração térmica rápida, gera trincas no teflon, aí depois passa ainda a esponjinha, aquela parte escura da esponja, o teflon vai saindo, na próxima ovo frito vem um pouquinho de teflon, tu acha o ovo gostoso igual, que tu não percebe, e 30 anos depois tem um câncer por causa da frigideira errada que a tua mãe comprou. Foda, né, cara? Por isso que eu fico com tudo da cara com o Brasil, porque os políticos corruptos permitem que isso continue acontecendo só por causa de lobby político, né? A empresa que vende frigideira teflon, tem um político lá que ela financiou o cara, e ela exige, olha, tu me cancela aquela porra daquela lei que vai acabar com o teflon no Brasil. Senão na próxima eu não te boto dinheiro. Sabe? É mais ou menos assim que a coisa funciona. O alumínio também, tá, gente? A panela de alumínio ela é cancerígena também, tá? Se tu for analisar a quantidade de câncer no país antes e depois da importação do alumínio, da panela de alumínio, o câncer explodiu no Brasil depois da panela de alumínio. Senhor, lá em casa a gente usa panela de alumínio, então fala pra tua mãe não arear a porcaria da panela. Deixa a panela escurecer. Pra que arear a panela? O que ela vai ganhar com a panela brilhando? Só vai ganhar a família contaminada com alumínio. Tá beleza? E no próximo hemograma tu pede pro médico mandar fazer análise de alumínio no teu sangue, porque de repente tu já está com excesso de alumínio e já tem que começar a tomar cuidado. Qual panela, professor? Não sei. Inox também não é o bicho. O negócio é panela de barro, né? Só que, pô, usar panela de barro hoje em dia o cara tem que ter um saco, né? Tamanho do Papai Noel. Então tem que ficar ligado. Mas assim, de repente um Pirex, né? Aquelas panelas de vidro, Pirex é uma boa opção para a família ter menos chance de adoecer. Show. Legal. Falamos das curvas do diagrama de fases e comentamos ainda sobre os tipos de vaporização. Pô, eu sei que isso aqui é meio primário. Sólido, líquido, gasoso. A gente acabou falando, né? De todas elas, certo? E a única que tu pode... A única que eu aceito que tu erre é a mudança de sólido para líquido, que é a fusão. Os outros tu está proibido de errar, porque o nome já diz tudo, né? Tornar vapor, vaporização. Tornar líquido, liquefação. Tornar sólido, solidificação. Por isso que é proibido errar. A única que tu pode errar é a que não revela o nome, né? Daqui pra cá vocês falaram que já sabem, sublimação. Alguns livros mais antigos dizem que do gasoso para o sólido chama ressublimação. Esse termo é pouco comum hoje em dia. Mas não pensem que são só esses estados físicos não, porque não são. Eu poderia citar no mínimo 2 outros estados físicos, mas existem muitos outros, sendo descobertos agora, por exemplo, em algum laboratório do mundo. Então é importante, por uma questão discursiva, né, saber que não são só esses os estados físicos da matéria. E eu exijo dos meus alunos o conhecimento de 2 outros estados físicos, o plasma e o condensado de Bose-Einstein. Opa, obrigado, amigo. Plasma e condensado de Bose-Einstein. É o nome do gênio mesmo. O cara estava metido nessa também. O que é o plasma? O plasma mais nada que o estado gasoso estimulado a ponto de brilhar. Se a coisa está no estado gasoso, mas está brilhando, chama plasma. Por exemplo, dentro da lâmpada. Dentro da lâmpada, o gás está no estado de plasma. Digamos que é uma continuação do estado gasoso. Plasma, estado gasoso estimulado a ponto de brilhar.
Esse plasma pode ser frio ou pode ser quente. Esse plasma, por exemplo, ali é frio, tu bota a mão nele e está morto. Agora o plasma de um maçarico do transformador de solda, ele já é o plasma quente. O plasma das estrelas, né, as estrelas estão em altíssimas temperaturas, então é plasma quente, o fogo é plasma. Fogo é o estado gasoso brilhando, então chamamos de plasma. E o que é condensado de Bose-Einstein? Isso já é uma doença, já é uma coisa muito doida. Quando eu falo de estado gasoso, eu sempre faço para a galera sacar que as moléculas estão soltas umas em relação às outras. Uma pode estar parada enquanto a outra pode estar se deslocando, uma subindo enquanto a outra descendo. É uma desordem total, né? É como um vespeiro. Quando eu tenho lá um vespeiro, as vespinhas não estão batendo as asas todas na mesma velocidade. Tem vespinha mais agoniada, vespinha mais relax, vespinha que morreu e está lá parado. Agora, quando eu pego o estado gasoso e começo a resfriar com temperaturas próximas do zero absoluto, do 0 Kelvin, do menos 273 graus Celsius, ocorre um fenômeno muito bizarro com a nuvem gasosa. Em vez da nuvem gasosa continuar toda desorganizada, à medida que a vibração das moléculas vai diminuindo, é mais ou menos como se elas começassem a fazer uma coreografia todas juntas. Todas vibram para fora e todas vibram para dentro ao mesmo tempo. A nuvem gasosa perde a desordem esperada do gás e as moléculas começam a vibrar em ressonância. Uma loucura. Quem pela primeira vez fez isso no laboratório foi o Bose e o Einstein. Então isso foi considerado na ocasião como o quinto estado da matéria. O quinto estado da matéria, certo? Uma situação também gasosa, a baixa pressão e próximo da menor temperatura que existe, onde os átomos dessa nuvem gasosa vibram em ressonância, todos ao mesmo tempo, todos juntinhos, todo mundo, outro lado, junto com o amiguinho, uma loucura. Se tu conhece esses 5 estados da matéria, eu duvido que tu vai perder algum ponto em função de não conhecer algum estado da matéria, mas existem outros, tá? Gás fermiônico tem, que é parecido com o condensado de Bose-Einstein, mas ocorrem umas outras loucuras ali, atômicas nos átomos. Tem mais coisa para conhecer, mas na nossa região eu duvido que tu vai enfrentar coisas a mais que isso aí. Show! Falei para vocês da dilatação anômala da água? Falei? As substâncias que dilatam de maneira anômala, elas apresentam um diagrama de fases diferente do diagrama de fases clássico. Então, ó, diagrama de fases para substâncias com dilatação anômala. H2O é o exemplo clássico, né, meu querido? Olha só a distinção de um diagrama para o outro. A grande diferença é o seguinte, ó. A curva da sublimação não muda, a curva da vaporização não muda, continua tendo ponto triplo e ponto crítico, só que em vez da curva da fusão continuar acompanhando a curva da vaporização para a direita, ela vem para a esquerda, ó, formando o chifrinho da salvação, olha ali. Então só de ver que tem chifrinho ali, ó, se tiver chifrinho, tá vendo? Se tiver chifrinho, é dilatação anômala. Como é que tu pode reconhecer isso? Tu pode reconhecer te perguntando se a substância estando na fase sólida pode ir para a fase líquida apenas com aumento de pressão. Se isso é possível, é o caso da água, é o caso do ferro também. Então é uma substância de dilatação anômala, uma substância que se dilata ao solidificar. Observa que as outras substâncias não apresentam essa característica. Ó. Não importa onde é que tu esteja no estado sólido, quando tu aumenta a pressão, continua no estado sólido. Então são substâncias de dilatação normal. Patinação no gelo, está no estado sólido, o cara pisa no gelo, vai para o estado líquido debaixo do patins do cara. Por isso que não existe a patinação no gelo, né? Fisicamente é patinação na água, porque o gelo não escorrega, quem escorrega é a água. Pista de álcool congelado, pisa, não
escorregar não vai ser divertido. Então, patinação tem que ser a pista de água congelada mesmo. Ferro também funcionaria, né? Só que aí precisaria de uma pressão um pouco maior do que aquela para liquefazer o ferro debaixo do patins. Certo? Ficaria um pouco mais perigoso também, né? Então, água congelada é o que a gente usa para se divertir nos invernos. Aqui na nossa região só tem, aliás, aqui na região de vocês tem no inverno pista de patinação no gelo. Lá em Floripa tem um shopping que faz, mas sei lá, é o tamanho dessa sala a pista. Então não dá pra brincar muito, né? Em São Paulo não, né? Tem lugares que o ano todo a pista tá lá pra te praticar e é gigante, aí é massa. Aí vale a pena, quem gosta de andar de roller, né? Inline, em Gramado, né? Em Gramado eles colocam, né? Santa Maria, muito mais perto, show. Vale a pena, quem nunca fez essa brincadeira aí, um dia vale a pena. Muito legal a sensação de patinar no gelo. Coisa linda. Não, vai assar, tá? Tem que levar uma toalha, mas é divertido. Vai com teus amigos, manda eles patinando e fica olhando na praça de alimentação, tomando um, acabou. Vai ser super divertido, galera. Já dá pra ir, né? Ô pessoal, depois de diagrama de fases, eu acho que isso é finito. Não. Propagação de calor, temos que falar das formas como o calor flui. Aí sim, falando das formas como o calor flui, a gente encerra o nosso conteúdo e aí pronto, né? Aí nós vamos poder resolver todas as questões do mundo.